Lucas capítulo 23, a partir do verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem tem filhos pequenos sabe que entre 0 e 5 anos não é fácil. São, graças a Deus, bastante mexilhões, bastante agitados. É sinal que tem saúde e é sinal que precisam ser educados. Esta nova psicologia de deixar que façam tudo gerou a geração que nós temos aí no mundo, onde não podem ser contrariados em nada. Esta psicologia está errada. A psicologia que o crente usa é a da Bíblia. O pai que ama o seu filho o disciplina. E, vez por outra, o meu filho pega as coisas e ele quer pegar as coisas para me entregar. Ele pega as coisas dos outros e vem entregar para o papai. Pega as coisas dos outros e vem entregar para o papai. E ele pegou o meu celular. E a Ruth tomou dele. Eu não percebi, eu não vi, eu estava no escritório. E daqui a pouco eu vejo a Ruth mexendo com uma pedrinha. E eu falei: o que será que é aquilo? Quando eu vi, ela estava riscando toda a tela do meu celular. Eu olhei para ela e disse: Ruth, o que você está fazendo? Ai, papai, ela assustou, né? Eu disse: Ruth, você está quebrando o meio de comunicação do papai. Não tenho dinheiro para comprar outro. Ruth, o que você fez é muito feio. E ela assustou e fez aquela cara de: me descobriram. E eu disse: Ruth, agora o papai vai ficar sem comunicação e você é a culpada. Papai, eu disse: filha, não tem desculpa, filha. Isso está errado. Vá lá para sua mãe agora. E ela saiu. Eu olhei o estrago, dava para consertar, mas escutei ela chorando lá com a mãe: mamãe, eu estou arrependida, mamãe. Eu estou arrependida, mamãe. E eu saí do escritório e fui até a Ruth. Falei: filha, vem cá. O que você disse para sua mãe? Papai, eu estou arrependido, eu nunca mais vou fazer isso, papai, me perdoa, papai. Eu disse: vem cá, minha filha, senta aqui na perna do papai. Papai vai te contar uma coisa. Há muito tempo atrás, havia uma montanha bem alta, mas era uma montanha muito feia. Uma montanha tão feia que tinha um nome horrível. E o nome dessa montanha era Caveira. Na língua daquelas pessoas antigas, ela se chamava Calvário.
ou Gólgota, mas era uma montanha muito feia e fedida. Papai, sabe o que eles faziam lá, minha filha? Eles pegavam os bandidos, aqueles bandidões, e eles levavam até lá e pegavam 2 pedaços de pau, faziam uma cruz e os pregavam naquelas cruzes, fazendo com que o sangue escorresse e os matavam ali. Ai, papai, filha, e eu vou te dizer uma coisa, teve uma tarde destas, em que sabe quem que subiu naquela cruz, porque o levaram lá? Quem, papai? O nosso Salvador, Jesus Cristo. Papai, é a cruz de Jesus? Filha. E sabe por que ele subiu lá? Não, papai, porque ele foi lá, no seu lugar, e no meu lugar, e no lugar de todas as pessoas que fazem coisas erradas. Você riscou o celular do papai. Papai não tem dinheiro para comprar outro. O que você fez foi muito errado. Mas Jesus, quando foi lá na cruz, ele foi lá sofrer pelo erro que você fez. Por isso, minha filha, eu quero dizer para você, você está perdoada. Porque Jesus já pagou pelo seu erro na cruz do meio, na cruz do Calvário. Papai, eu estou perdoada? Está sim, filhinha. Mamãe, o papai disse que eu estou perdoada. E eu vim para o escritório, daqui a pouco escuto Ruth chorando de novo. Ruth, o que foi? Papai, eu continuo arrependida. Eu disse, minha filha, e eu continuo dizendo que o papai já perdoou você. Por que estou dizendo tudo isso? Porque a cruz do meio, onde Jesus Cristo foi levado e crucificado, não tinha um bandido e um criminoso que estava ali pagando pelos seus próprios erros. Aquela montanha Calvário foi testemunha de milhares de mortes de marginais. Mas naquela tarde havia o homem mais santo e puro que o planeta já viu e o universo já conheceu. Ele não devia estar lá. E se lá estava, é porque eu e você o levamos até lá. Mas como pudemos levá-lo se nem nascidos éramos? É porque ele estava lá. Porque um dia nós iríamos nascer e precisaríamos do que ele estava fazendo. Ele estava pagando. Quando nós temos uma dívida, temos que pagá-la. O Brasil tem uma dívida que é chamada dívida externa, mas nós temos que tirar o X e chamá-la de dívida eterna, porque nunca se paga. Mas se o Brasil tem uma dívida eterna, o homem pecador tem uma dívida completamente eterna, que nunca teria condições de pagar. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E esta morte não é apenas ir para o cemitério, é estar eternamente separados da presença do Pai Celestial. É um lugar tão horrível, e o inferno é real, ainda que alguns pastores digam que não existe. A Bíblia fala de um lugar onde há choro e ranger de dentes, onde o seu bicho não morre, onde o fogo nunca se apaga, para onde vão aquelas pessoas que não se desprenderam dos seus pecados, e não se desprenderam porque não foram até a cruz do meio e disseram: Cristo, eu sou culpado, eu estou arrependido. A cruz do meio tem ali suspenso o meu Salvador, que levou os meus pecados, porque eu não poderia lidar com eles na eternidade. Mas ele podia. Ele disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e de recobrá-la. Eu tenho o poder de dar a minha vida e de ressuscitar. E eu vou fazer isto por todo aquele que crê em mim.
E aquela cruz do meio que não existe mais, porque foi há 2000 anos e um pouco mais lá atrás, ela continua intacta e em pé na mensagem do Evangelho, quando nós dizemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até na morte dele, duas reações: uma de quem, ao olhar para ele, zombou, ridicularizou e disse: se és o Cristo, se és o Filho de Deus, se tens o poder que dizes que tens, desce daí e nos ajude. Estes são todos aqueles que olham para a cruz apenas no dia da Páscoa, que olham para a cruz apenas no dia de Natal, que olham para a cruz apenas nas festas religiosas, que olham para a cruz apenas quando ela está numa gravura no papel e vivem longe dela, olhando para todos os lados e zombando daquele que lhes pode dar vida e vida com abundância. Mas um outro homem, ao olhar o sofrimento do Salvador na cruz, repreende o outro dizendo: você não tem medo da ira de Deus, você vai morrer daqui a pouco, você está aí porque merece, e eu também. Mas ele não fez nada. É como se ele dissesse: ele não está aí por ele, ele está aí por nós. Então ele vira para Jesus e diz a ele: Senhor, lembra-te de mim quando vieres para reinar. Lembra que do teu lado morreu um miserável ladrão marginal que não tinha méritos para estar do teu lado. Lembra-te que alguém tão carente e necessitado estava do teu lado. Lembra-te de mim. E o homem da cruz do meio, ainda tendo o resto das forças humanas no seu coração, diz para ele com toda a determinação: hoje mesmo, nós dois vamos nos reunir no paraíso. Você vai comigo. Mas e os méritos desse ladrão? Ele era ladrão, ele é marginal. Mas Cristo pagou pelos seus erros. Ele estava perdoado. Não importa o tamanho dos seus pecados ou a vida que tenha levado, não importa as pessoas que tenha enganado, não importa os crimes que tenha cometido, não há crime maior que não possa ser perdoado pelo Todo-Poderoso Deus através do sacrifício do homem da cruz do meio, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pagou pelos nossos pecados. E eu disse: Ruth, Jesus pagou por você ter estragado o celular do papai, mas você não deve fazer mais, porque quem está perdoado também é agradecido. E ela virou-se para mim e disse: papai, eu nunca mais vou fazer isso. Quando Josué pegou o celular de novo, ela: não pega o celular do papai, senão você vai pôr mais pecados em Jesus. Não pega o celular do papai, eu vou defender, porque eu estou perdoada, e você, meu querido amigo aqui nesta noite, se ainda não se apropriou do mesmo perdão e da mesma vida, olha para a cruz do meio, olha para Jesus. Cantamos tantas coisas bonitas, mas se nós não passarmos pela cruz do meio, nós não encontraremos vida, perdão, libertação, paz e descanso.
Eu quero dizer a você que quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo muda. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu não sei quando vou morrer, nem você sabe quando vai morrer, mas quando morrer, se os seus pecados não tiverem sido entregues para o homem da cruz do meio, nosso Senhor Jesus Cristo, você irá para o inferno. Mas se você é arrependido, como minha filha se arrependeu e disse: papai, eu estou arrependida. Ela não consertou meu celular, mas mesmo assim eu a perdoei. E eu vou consertar o meu celular, porque eu posso, ela não pode. Eu posso, ela não pode. Você errou, você pecou, você está longe do Senhor, mas o Senhor vira para você e diz: está perdoado. Mas Senhor, eu não tenho como compensar as coisas erradas que fiz. E Ele diz: eu paguei por isto. Eu paguei pelo seu perdão. E você pode livrar-se do peso da culpa, porque eu morri por você. Eu quero perguntar com toda a franqueza: alguém nesta noite aqui que me dá o privilégio da audição da pregação da palavra, ao ouvir esta mensagem da cruz de Jesus, sente no seu coração um desejo ardente de também obter o perdão dos seus pecados e a vida eterna, e gostaria de dizer: pastor, isso me comove. Eu também quero esta vida, esse perdão. Eu quero ouvir da parte de Deus: estou perdoado. Se for o seu desejo, Deus vai dizer através da Bíblia para você: está perdoado. Porque está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu quero orar por você. Pastor, ore por mim. Nesta noite eu quero ser perdoado de todos os meus pecados. Alguém que quer fazer isso, ergue a sua mão e diga: ora por mim, pastor.